E aí, pessoal, boa noite. Hoje vamos continuar o papo muito massa com Ernesto da Decol Eletrônica, tá? Falando sobre inverter, sobre placa, sobre alguns testes. Simbora. Boa noite, Carol. Beleza, meu filho? Bruno, boa noite. Vai mostrando aí quais são as cidades aí. Sei que o Ícaro tá morando lá. Cidade daquela ali, é Paulista? Maria Farinha? Ou que é Olinda? Talvez eu tô esperando só o nosso amigo Ernesto entrar. Porto Alegre, Bruno, Porto Alegre. Olha aí, Rio Grande do Sul. Tá frio por aí, meu amigo? Gabriel Mestre, aquele abraço, meu nobre. Acabei de ver você lá em Ciclo, viu? Tava lá, só de olho. Show de bola. Pessoal, a gente vai continuar o papo que tivemos com o seu Ernesto, da Decol Eletrônica, falando sobre as placas eletrônicas inverter. E hoje a gente vai tentar abordar bastante a parte de motores BLDC, tá bom? Tá frio. Tá frio, né? Boa. Nosso amigo Bruno dizendo que tá frio. Lá em Porto Alegre. Tá frio aí, São Paulo? Sorocaba, Gabriel? Qual é a temperatura aí? Decol chegou. Nosso amigo Ernesto já chegou. Vou chamar ele aqui para entrar na live. Henrique. Aquele abraço, Henrique. Aracaju. E aí, tá quente Aracaju? Eu tive em fevereiro, meu amigo. Pegava fogo. De arregar o Cusco. O frio lá em Porto Alegre, ó. Será que tá frio Opa, aí? E Ernesto, boa noite. Tá frio por aí? boa noite. Esfriou, tava quente, esfriou, mas nada, não é nada do outro mundo não, tranquilo. Tem um rapaz aqui de Porto Alegre falando que lá tá frio, Padre Elvis. Deve estar mesmo. Baixou, né? Frente fria entrou, já viu, né? Ó, a Gabriel Imagino que disse que em esteja. São Paulo, Sorocaba tá 18 graus. É, Tá bonzinho. Aí tá uma temperatura boa pra dormir. com certeza, não tenho dúvida. E Pessoal, aí, ó, patrão, tudo bem? tudo bem, tudo bem. Vamos lá fazer aquela velha rotina nossa, enviar o aviãozinho, né, Ernesto? Clica Opa, aí, bota pra cima, para chamar uma galera para a gente começar a falar sobre o assunto de fato. Hoje a gente vai abordar bastante aquela parte do motor BLDC. Eu vou aqui, que aqui é minha lista de envio é bem uns 30. ah, Tem uns colegas até que ficam, cara, me avisa quando tiver live, e aí eu tenho que enviar esse aviãozinho para a galera não entendi. perder a live, né? Vou tentar catucar menos É, aqui, que meu celular tá travando. eita, é importante. Importantíssimo. A gente vai dar Ernesto, a gente vai falar um pouco sobre E, o início aí da parte do BLDC, qual seria a estrutura, quando de fato um motor ele é nomeado como BLDC, né? aham, Gabriel tá mandando entendi. aviãozinho para mim também. E o Decol também mandou. A gente vai clicando aqui, ó, Brasil é tudo, né? Vai clicando aí. Beleza, Deixa eu show de ver. bola. Eu acho que Tem muita gente. Já já deu? foi. Para mim, Pronto. acabou minha listinha. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Valeu mesmo. Wesley, Jesus. Um abraço, Wesley. O Stênio, que é Ô, o Wesley, fiel boa noite. escudeiro. Stênio tá por aqui também. Neto, fixa o tema na live. Vou tentar, Gabriel. Da última vez que eu tentei fixar, eu fiquei com minha tela travada. Eu não sei o que está acontecendo, não sei Ixi, se é a minha net ou se é o próprio Instagram. E aí eu estou meio com medo aqui de fixar, viu, Gabriel? E é, aí eu fiquei sem poder salvar a live depois. Eu estou tentando mexer um pouco menos.
A VTEC está por aqui. Kleber, o amigão Kleber está por aí. Cia do Ar também já chegou. Pronto, show de bola. Olha lá, FN Nelson está por aqui. Felipe HVAC, aquele abraço. Eu não falei ainda com o Felipe, mas a gente vai fazer uma temporada de live com o Felipe, tá? Felipe HVAC. Quem não segue ele ainda, vai lá seguir. Quem não segue ainda, Decol Eletrônica, que é o nosso amigo Ernesto que está aqui, também vai lá seguir. Decol também tem um canal no YouTube, tá bom? Decol Eletrônica, que aí tem altas dicas lá e vai dar show. Beleza? Então, vamos embora. Pessoal, hoje, quem não enviou o aviãozinho, envia aí. Mas hoje a gente vai falar, a tentar abordar mais sobre o motor BLDC. E eu queria que Ernesto, de forma técnica, mas com a linguagem assim de leigo, o que seria de fato um motor BLDC? E uma outra pergunta, quando você estiver explicando. Esse motor ele recebe tensão contínua mesmo? Duas questões. Então, e quando ele é um BLDC simples, um BLDC sem placa, né, eu acredito que seja, e um BLDC com placa. Aí tem uma diferençazinha aí, em campo, né? Porque eu sei que um tem três cabos, né? Três terminais, 3 cabinhos para ligar, e o outro tem 5. E aí eu queria que você primeiro desse o conceito de BLDC e, na sequência, qual a diferença deles e se realmente essa tensão é contínua que ele recebe. Vamos lá. É um assunto polêmico, mas é assim, motores são máquinas, né? Na verdade. E existem os motores que são alimentados com corrente alternada e existem os motores que são alimentados com corrente contínua. Beleza? Beleza. Os motores BLDC, são chamados BLDC, traduzindo é Brushless DC Motor, né? São motores de corrente contínua, né? Sem escova. Beleza? São alimentados com corrente contínua? São alimentados com corrente contínua. Existe uma política, uma polêmica grande aí se é contínua, se não é contínua, mas é contínua, tá bom? Motores de corrente contínua, eles são caracterizados, diferenciados de corrente alternada pela forma de onda que eles produzem. A força contra a eletromotriz, eu sei que é um pouco técnico, mas a forma de onda que é produzida por essa força contra a eletromotriz nos motores AC, ou BLAC, ele é uma forma senoidal. E o que diferencia de um motor de corrente contínua é que no BLDC, corrente contínua, é uma forma trapezoidal, né? Essa é a diferenciação aí mais técnica, né, para saber de um motor ou de outro. Agora, para a gente saber na prática, você olha a etiqueta do motor. Ele vai estar escrito lá se é AC ou se é DC. Seja com 3 fios, seja com 5 fios, com 6 fios, não importa. Eu sei que você tem aí uns motores. Tem como mostrar uma plaquinha dessa aí? Vamos lá. Vou te mostrar um motor. Vamos começar pelo motor que é mais tranquilo. Aqui, um motor desse aqui, por exemplo, ó, aqui, não sei se você vai conseguir enxergar, também não vai adiantar que tem muita coisa escrita aqui em chinês e tal. Deixa eu ver. Aqui, não conseguiu ver, né? Não deu nem tempo, né? Eu também falo. Deu não, segura um pouquinho, sobe um pouquinho. Não deu para ver aqui não, tá? Acho que ela não tá conseguindo focar. Mas... Bem ó, 3... Tá vendo? 3 fios, viu aí? Sim. Só 3 fios. É desse motor, ó. É um motor de condensadora, ó. Qual é o fabricante que utiliza esse motor? Quem já viu esse aqui, ó? Vou pegar aqui. É uma condensadora Hitachi. Rapaz, eu vou me enrolar aqui com os fios. Vamos lá. Quem já viu uma placa dessa aqui? Uma condensadora Hitachi. Tá bom? Condensador Hitachi. Dá pra ver? Tá escuro? Eu tô vendo a placa, tá bem. A placa dá pra gente visualizar. Capacitores. Dá pra visualizar? Isso, então. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar. Tirar a sombra aqui. Hoje tá complicado. Onde? Aqui é o conector do motor. Aqui, ó. Conector do motor. Tá vendo ali? Tô vendo. São
3 conectorzinhos. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem 6 transistores aqui de pé. Dá para ver. Tô vendo. Tá vendo? Sim. Toda essa área aqui é a área do que seria o que a gente conhece do IPM, controle do motor, porque todo motor BLDC precisa de um inversor de frequência para controlar ele, né? Nesse caso aqui, então, esse caso, como a construção desse motor são só as bobinas, a parte eletrônica para controlar, o inversor de frequência está aqui, está tudo aqui. Tá? É uma parte, tá vendo? Ele tem até um microcontrolador aqui junto, aqui, ó, para poder, aqui mesmo para poder controlar os chaveadores, são 6 chaveadores. A gente não tem nunca oportunidade de ver isso aqui no IPM, porque está dentro do IPM, que controla um compressor. Entendi. O compressor, que também é um motor BLDC, é um motocompressor, o motor do compressor é um motor BLDC. O que está dentro do IPM são 6 IGBTs. A gente testa eles no IPM, etc. Então aqui você tem a oportunidade de ver tudo fora. Está aqui o microprocessador, está aqui toda a parte eletrônica para acionar. Então, essa placa inteira é uma placa inversora de frequência para controlar o compressor, né? A condensadora como um todo. E essa plaquinha é o mesmo, quase praticamente, que essa placona toda, que tem só essa plaquinha para controlar o motor. Ventilador, entendi. Ernesto, beleza? Deixa eu ativar os comentários, porque o pessoal vai fazer perguntas, eu tiro para que facilite a visão aí dos nossos colegas. Beleza. Vamos embora. Nessa questão do próprio motor BLDC que você acabou de mostrar, e você já explicou que ela é um motor que recebe uma tensão contínua e tal. E quando você mostrou esse motor aí, em especial, ele só tem até 3 cabinhos. E você mostrou também na placa onde ele encaixa, lá onde tem um socket dele lá. Mas a questão é que o motor AC também tem 3 cabinhos. O motor AC tem 3 cabinhos. Sim. E aí, quando é que o técnico diferencia o motor AC do DC? Já que são 3 cabos. Bom, primeiramente de tudo, você olha na etiqueta, né? Vê lá na etiqueta, o motor vai estar escrito 220, né? Na etiqueta do motor, 220 AC, por exemplo, né? Esse aqui está escrito, ó, de 208 a 240 volts e tem a senoide aqui do lado, indicando que é corrente alternada. Beleza? Primeira questão de tudo. Segundo é que geralmente a grande maioria desses motores eles são assim, ó. Esses são das evaporadoras, né? Eles são assim, ó, separado, a parte de controle, né, o terminalzinho de controle e o sensor terminal da alimentação. Isso fica aqui, ó, fica junto aqui. Fica nesses daqui. Aqui tem com uma plaquinha que vem aqui, ó, dá para ver? Vem aqui dentro, vem uma plaquinha. Ele tem o fio terra, tem a alimentação de 12 volts e o terceiro fio é o pulso, justamente gerado pelo sensor Hall para cortar a alimentaçãozinha lá na placa para informar para o microprocessador que ele está rodando, né? Sim. No caso do AC. E nessa questão do próprio AC, eu me lembro que na etiqueta do motor, ele meio que mostra como fazer a ligação dele. Tem um esquema de ligação. E aí ele pega e adiciona um capacitor. E aí você já mata que ele não é um BLDC porque ele usa capacitor e tal. Não vai. É uma boa dica, né, para entender, para perceber. Mais uma, né? Mais uma. Se ele for AC já não é e tal, então já vai ajuda a fazer, nessa aqui ele ajuda a fazer a terceira fase, né? Ele atua até como um trifásico, só que o capacitor entra fazendo a terceira fase, né? Quem conhece lá estrela, triângulo lá, entende por que tem esse capacitorzinho aí e ajuda a regular. Nas placas evaporadoras, quando esse capacitor diminui de valor, o que acontece? A rotação diminui do ventilador. E aí quando a rotação da evaporadora, do ventilador da evaporadora diminui, o que acontece? A troca térmica diminui. Diminuindo a troca térmica, vai acontecer o quê? Vai começar a congelar. E aí no instantinho você já começa a entender, né? Entendi, perfeito.
Um abraço aí para FN Nelson. Aí, valeu, Neto, cara, valeu. Um abraço aí, o pessoal que está chegando também. Uma boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não esquece de enviar o aviãozinho. E aqui o nosso amigo Andrade falou que geralmente o inverter são motores 310 volts VDC. Verdade, Isso. verdade. Inclusive o próprio compressor vem com esse valor de tensão, os motores de ventiladores de PLDC também. Ernesto, ainda em si... Pode falar. Existem alguns maiorzinhos que vão trabalhar com um pouco mais, por exemplo, você pegar um motorzinho um pouquinho maior, esse aqui, por exemplo, é de uma Fujitsu, já maior, 30 mil, daí para cima. Se você verificar aqui não sei se vai conseguir ver aí, não dá, né? Não consegue foco nessa câmera. Esse aqui está trazendo aqui, na informação dele, DC 380 volts. DC 380. Né? 380 DC. DC 380. Foi até bom. Foi até bom. Porque aí daí o cara não pode pensar, ó, é 380 trifase. Porque aqui na minha região é fácil encontrar 380 trifase. E aí o cara vai lá e vou testar esse motor, tal. Aí não dá, né? Não, é DC. É DC. E esse motor é um motor BLDC comum, como é os que todo mundo está conhecido, com a plaquinha aqui dentro, com o circuito eletrônico aqui dentro. Né? Você vai olhar os terminais dele, é o terminal com 5 fios. Deixa eu escolher um aqui. É um terminal com 5 fios normais, ó. Entendi. Esse eu uso para trabalhar como teste. Vamos lá, já é uma dica aí, eu já falei para a galera. Ó, eu uso ele com conector de LG, eu uso ele com um conector de Fujitsu, eu uso ele com um conector de Samsung, ó. Samsung. No mesmo motor. No mesmo motor. Basta ajeitar a fiação, coloca e dá para funcionar para a gente fazer teste. Ernesto, você mostrou 2 motores aí. Um tinha 3 fios e o outro você mostrou tinha 5 fios. Aí voltando um pouco para aquele motor de 3 fios. Por que ele tem 3 fios? Ele é um motor BLDC, mas só usa 3 fios. Você já mostrou que o circuito tem na placa um circuito especial para ele. Mas por que ele só tem 3 fios? Ele só tem 3 fios exatamente porque o circuito eletrônico para controlar está na placa. Dentro dele ali, dessa estrutura dele, só tá as bobinas, o induzido e o indutor. Só. É a estrutura de um motor comum aqui dentro. Vai direto, os fios estão indo direto na bobina. Então, quando a gente vai medir aqui, esse motor a gente pode medir continuidade nas bobinas aqui. Você vai achar o mesmo valor de continuidade das bobinas. Nas 3. Esses motores, nas 3. Eles costumam trabalhar entre 40 ohms, 50 ohms, 60 ohms, nessa faixa. É exatamente como se fosse na cabeça do compressor. Você acha lá um ohm, lá em torno de um ohm entre os 3 terminais do compressor, porque está indo direto nas bobinas. Aqui mesma coisa, está indo direto nas bobinas. E você vai achar o mesmo valor, porque são 3 bobinas iguais. É um motor trifásico. Entendeu? Entendi. A eletrônica está lá na placa. Foi aquela eletrônica que eu te mostrei lá na placa da Hitachi. Então, para deixar bem claro, né, para a galera de campo, quando você tiver se deparar com um motor que seja BLDC e ele usa apenas 3 cabos, quer dizer que o controle dele está na placa principal e não dentro dele, da carcaça. Ó, vou te dar outro exemplo aqui, ó, Midea. Olha aqui Midea, ó, uma Midea muito conhecida aí. Sim. Dá para ver? É uma 38 FQA 18, ó, uma 18.000 Midea, ó. 18.000 Midea. Galera aí que trabalha em campo deve conhecer bastante. Olha aqui, ó. Vamos ver. Conector. Olha aqui o conector do Esse aí, exatamente. Aqui. Beleza? Olha aqui, presta bem atenção. Olha lá. Quantos fios são? Só 3 conectores. 3 conectores. 3 conectores. Eu tenho, ó, o motor aqui, ó. O motor tá aqui. Olha o motor aqui. Motor da condensadora. Não vai dar para ler a plaquinha não. Mas deu para ver aí o diagrama dele já. Um diagrama com 3 fios ali, né? Exatamente. Então, olha aqui, ó. Olha o conector. 3 fios.
3 fios. Então, tô vendo. Então, deixando bem claro, né, que quando você se deparar com uma máquina que ela vem com motor BLDC, como é que eu descubro que tem um motor BLDC? Porque lá na placa está dizendo lá 310 volt, VCD, né, isso? Ou VDC. Aqui. No motor tá escrito, olha aqui, ó, vou ler, a gente não consegue mostrar, mas tá aqui, ó, DC 310 volts, 40 watts. DC, perfeito. É uma pena que a gente não consegue ler. Focar. A etiqueta do motor tá dizendo, focar, A etiqueta do motor tá dizendo aqui, ó, DC 310 volts, 40 watts. Tá escrito nele, motor DC, motor de corrente contínua, direct current. Corrente contínua, corrente direta. Olha aqui, ó. É a mesma placa aí que eu mostrei, só que essa tá sem o dissipador, tá sem o IPM. Olha bem aqui, ó. Aqui tá o IPM desse motor, dá para ver aí? Dá para ver, Aqui é o conector, o microprocessador para controlar e o IPM para controlar. Toda essa areazinha aqui, vou colocar assim. Acho que é o circuito do ventilador. É o circuito do ventilador. Beleza? Deu para entender? Perfeito. Aqui você só vê o dissipador, olha lá. Tá vendo? Ele está embaixo desse dissipador aqui. Aqui, ó, embaixo do dissipador. Aqui o IPM precisa desse dissipador. Mesmo esquema que todo mundo já está acostumado com o IPM do compressor. Mesmo esquema. Um micro, mesma coisa. Vai ter DC-Link para alimentar. Né? Todo mundo sabe que tem DC-Link no compressor, aqui vai ter o DC-Link, aqui vão ter os pulsos para poder engatilhar os chaveadores, da mesma coisa, igual. Então, para concluir essa partezinha do BLDC, então, para fazer o teste no próprio motor, é um teste simples de continuidade e que ele vai ter que dar continuidade nos 3. Então, você vai conseguir continuidade, não é isso? Nas 3 bobinas. Então, essa com essa com essa, AB, né? BC, AC. Então, você vai ter que ter essa continuidade. Se uma dessas terminais não der continuidade, então uma dessas bobinas estarão abertas e aí o motorzinho já era. Ou pode estar em curto, ou até com a resistência reduzida, por exemplo. Exatamente. Tá medindo duas com 40 e uma com 30. Então, medir a resistência também, né? Fora a continuidade da resistência, para saber se estão iguais. E aí você tem uma garantia aí de que ele está ok. Quanto à questão já do motor que vem 5 cabos, não é possível medir continuidade para teste, né? Aqueles cabos, né? Não, porque antes da bobina, naqueles fios que a gente vê, o que a gente tem dentro do motor é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que está dentro do motor. Ó, esse aqui é motor que usa em Fujitsu também, por exemplo. Tá? Condensadora de Fujitsu. Tá vendo? Isso aqui está dentro desse motor. Isso aqui está dentro do motor, ligado nas bobinas. As bobinas vão ligadas aqui no circuito. E aí, aqui mesma coisa. Ó, você vai conseguir ver ó, o IPM aqui, ó. Olha o IPM aqui, o que seria um processador, etc e tal. Olha os fios. Quando você medir aqui, na verdade, você está medindo todo esse circuito eletrônico. Você está medindo uma impedância. Que impedância é essa? Não sei. Tem uma associação série paralelo com capacitores, com diodos, com CIs, com diabo 4. Não dá para saber exatamente. O que a gente sabe na prática é que quando a gente mede, esse valor de resistência é muito alto. O que é muito alto? Acima de 2.000, 3.000, 100.000, 200.000, 1 mega. É um valor alto que a gente acha. Se a gente vier medir de um fio para o outro aqui, principalmente do vermelho, que é 310 volts, para o terra, por exemplo, e você achar lá 4 ohms, 5 ohms, 20 ohms, é só aplicar a lei de Ohm lá, você vai descobrir que corrente que vai dar essa peça tá perdida, esse motor está em curto, entendeu? Então, dá para fazer essa medição para ter uma noção? Dá, até dá. Você mede lá, se você achar um valor de resistência muito baixo, esse circuito está comprometido, esse circuito está danificado. Ok, Ernesto. É possível. Nosso amigo Aldo, né, chegou por aí agora, aí o Cleber e Aldo são 2 colegas de trabalho, olha lá. Aldo Bichão. Boa noite. Esses caras, boa noite.
Então, me diga uma que eu não coisa. consigo ler. Me diga uma coisa. Qual seria a melhor forma para teste desse motor BLDC? O que vem com 5 cabos. Eu sei que 2 desse cabo seria alimentação, não é isso? Um desse cabo, alimentação 310. Aí tem um desse cabo seria 15 volts para alimentar o circuito de placa. E seria um de 0 a 5 e outro feedback. Eu me lembro dessa aula já. E a minha pergunta, como eu faço para testar? Como eu faço para testar? É assim, o melhor teste do motor BLDC é você colocar ele na placa dele e ver ele rodar, né? Esse é o melhor teste. Aí eu não sei, cheguei lá, vamos supor que o motor está parado. Vamos supor uma evaporadora, que é muito comum lá, motor BLDC da evaporadora de LG, por exemplo, está parado. Ou de condensadora, tem algumas placas de condensadora da LG que usam motor BLDC, tem outras que usam motor AC. Mas aqui, por exemplo, essa aqui é uma LG que usa motor BLDC. Ó. Aqui está o conectorzinho aqui. Opa! Ó, conectorzinho aqui, BLDC. Aqui tem até um fusívelzinho para a linha dos 310 volts, para poder, se o motor entrar em curto, abrir o fusível e não queimar a placa, não estragar o restante aqui. Então, esse é o LG. Então, nesses conectores, onde vai o motor plugado, vamos pegar uma placa mais fácil aqui de mexer, ó, uma Samsung, uma evaporadora Samsung, tá aqui. Se você ligar isso aqui na tomada, é que você não vai conseguir, talvez em campo é mais complicado, mas a gente ligando isso aqui, é só de pôr na tomada, você vai achar no terminal vermelho os 300 volts, ele vai estar aqui presente, ele tem que estar aqui em relação ao terra. Os 15 volts também vai estar aqui em relação ao terra. Por quê? Eles alimentam esse circuito eletrônico que está dentro do motor. Esse circuito eletrônico ele precisa ser alimentado com 310 volts e com 5 volts. E também tem o outro fiozinho que você falou, que é de 0 a 5, todo mundo fala que 0 a 5, na verdade é de 0 a 6,2, mas é detalhe técnico, realmente. Na prática a gente varia lá entre 2,5 volts a 3,8 volts, é a velocidade dele. E o último que é o FG ou o CPG, que é o pulso de retorno, é o pulso de feedback, todo mundo fala que é o feedback. O que acontece? Você vai achar os 310, você vai achar o 15 e vai achar uma tensãozinha aí de partida, muito provavelmente, né? Na placa, motor desplugado, isso existe na placa. Quando você colocar e o motor estiver rodando, você vai ver esse valor da partida, né, o VSP, a velocidade de speed, né, para fazer ele rodar, controlar a velocidade, e você vai ver também cerca de 2,5 volts até 7 volts no feedback, no retorno aqui. Você consegue fazer essa medição. Então, para simplificar isso, se você pegar um multímetro em corrente contínua e medir, o motor está aqui plugado, e você medir, você vai achar essas tensões, 310, 15 volts, a variação aí, normalmente você vai encontrar uns 3 volts e pouco, e vai encontrar uns 2 volts e pouco, 3 volts no retorno, no feedback. Isso aí você vai encontrar. Agora, se você ligou, apitou a evaporadora, abriu o flap, o motor não rodou, pô, alguma coisa está errada. É a placa ou é o motor lá? Bom, se eu medir e tem tensão aqui, grande chance que seja o motor. Os motores BLDC, esses motores BLDC com esse circuitinho dentro, o que acontece? Geralmente, quando ele estraga, você vai rodar ele com a mão, você vai sentir ele muito pesado. Muito pesado. Ele fica pesado. Bem pesado. O pessoal, no início, até achava muito que era rolamento. Ah, o rolamento está estragado e tal. Não, é por causa de um campo eletromagnético que ele acaba criando quando ele vai girar e as bobinas estão em curto, e aí mata esse campo eletromagnético, vira uma bagunça lá que ele endurece lá. Fica muito pesado. Então, essa é uma observação para se fazer, para identificar que o motor esteja ruim. Bom, você ligou, ele não rodou, já tem uma chance lá. Você mediu, tinha tensão, aumentou a chance. Você botou a mão nele para rodar, ele está duro. Esse motor já era, né? Esse motor estragou. Agora, então, tem outras vezes Ernesto, então tem como testar quais são as placas de inverter que vem um fusível para esse circuito aí do BLDC. Do BLDC. Essa placa que eu te mostrei da LG é uma das que eu conheço.
A LG, ela tem um fusível na máquina, não é especificamente para o motor, mas quando as dual, algumas máquinas assim, que o motor entra em curto, esse fusível de 3.15, inclusive, tem um na plaquinha da evaporadora e tem um lá na placa da condensadora. Tem lá em cima da borneira lá, tem um lá. Geralmente queima aquele lá. O motor entra em curto aqui na evaporadora e abre o de 3.15 da placa, não abre. Geralmente vai abrir lá o Abre de outro. lá. Mas ele pode queimar também. Porque é o da alimentação de 310 volts, né? Todo mundo fala. Entrou em curto, aí esse fusível abre direto, porque ele está em cima dessa linha aí. Então, Toda mas, placa vai ter esse fusível, né? Na verdade. as placas Porque normalmente é o da tem. linha de 300 volts. Né? Toda placa tem esse fusível. Especificamente Agora, o para ventilador. o motor, toda a placa vai ter o fusível. Vai ter. Entendi. Oi. Deu uma Oi. paradinha, mas cortou, ainda está cortando assim, acho que é a internet. Toda placa vai ter o fusível nessa linha, né? Entendido. Outra coisa, qual seria o teste no motor? Porque testar os bornes da placa, ter as tensões, ok. Mas, por exemplo, se eu estou com o motor fora e quero saber se esse motor, ele usa placa, tem 5 cabinhos, eu quero saber se esse motor, por exemplo, ou ele está em curto, ou algum entendeu? Como é que eu testaria fora? Porque eu já vi um teste com LED, já vi teste com LED, eu acho que já vi alguns testes com o próprio multímetro, e dizem também, eu estou falando dizem porque eu queria que a gente tivesse esse diálogo bem abertão, assim, que não pode dar continuidade com nenhum terminal. Então, qual seria o teste que eu faço com ele fora? Então, continuidade você pode medir, tá? Como eu falei, a resistência vai ser alta, sendo uns valores altos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Dá para ver mais ou menos? Tô vendo o teste, sim, tô vendo. Consegue ver aí? Vamos lá, vou zerar aqui, ver se apareceu aí, zerou. Eu vou desativar o comentário, porque vai ficar melhor para o pessoal assistir. Tá bem em cima aí, né? Vamos lá, eu vou pegar um motor aqui pra gente medir. Sei lá, tem tanto motor aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu não sei se há possibilidade. Quando você estiver fazendo o teste, você baixa um pouquinho a câmera, só para mostrar os testes mesmo. Deve dar. Vou tentar aqui. Aí, perfeito. Se ficar assim, vai ser ótimo. Assim vai? Bom, já dá. Já dá? Aqui. Vou medir as continuidades aqui, ó, nos terminais aqui, ó. Vou tentar fazer aqui pertinho aqui, ó, pra gente tentar entender. Tanto faz aqui, a gente não precisa se preocupar muito de qual terminal para qual terminal, né? Vou pegar aqui do terra em relação ao vermelho aqui, ó. Tá? Vamos lá ver o que aparece. Olha lá que apareceu, ó. Não apareceu nada, open line, tá aberto. Infinito, Viu? É uma resistência extremamente alta, tá? Então já tem grande chance que esse motor esteja bom. Vou medir aqui, ó, do preto pro fio branco, para a linha do 15 volts, lá, ó. Apareceu alguma coisa lá. Uma resistência, vou lá, eu vou ler aqui, é 36K, 36 mil ohms, 36,87, 36 mil ohms. É uma resistência alta. Vou lá medir em relação ao amarelo. Apareceu 243K, uma resistência bem alta. Vou medir lá no último, lá que é do feedback, por exemplo. Olha lá, tô com 5 mega, 5 milhões de ohms. Resistência muito alta. Entendeu? Então, são esses valores altos assim. Se eu for medir em qualquer um dos terminais e achar uma resistência 40, 50, 100, 150 ou zerado, é um curto, tá? É um curto. Aí sem chance, o motor tá ruim. Se tiver em curto, geralmente quando o motor tá em curto, que você roda o eixo dele, ele tá duro, ele tá pesado. Ele queimou já o fusível lá, entendeu? Então você já, na hora, você já mata, fala, esse motor tá ruim. Pá, beleza, mas vamos lá. Aí mesmo assim, medir aqui, os valores estão altos. Bom, legal, já tenho uma chance de que ele esteja bom. Roda o eixo dele. O eixo não tá duro, não. O eixo tá tranquilo, tá rodando. Tá aqui. Ó, tô rodando o eixo aqui, ó. Dá pra ver.
ele dá umas voltinhas, não está pesado. Bom, eu acho que esse motor está bom. Pode ser que ele esteja bom. E agora, eu posso fazer mais alguma coisa? Não dá para fazer muita coisa, mas pode, como você falou, do LED, né? Na questão do LED, é possível, ó. Você pode pegar um LEDzinho e pode vir tentar fazer uma medição aqui. É possível? É 100%? Não é, mas é possível. Eu posso botar o LED aqui, vamos ver. Tem polaridade, porque quando eu girar o eixo, todo motor é um gerador. Na verdade, é meio confuso, porque isso aqui passa por um circuito eletrônico, mas gera uma tensão, né? Inclusive, me lembra que no final ainda vou fazer um alerta em relação a isso aí. Já está anotado aqui, aí, eu ia fazer essa pergunta sobre geração de energia dele. Tem dois alertas importantes para fazer. O LED todo mundo sabe que tem anodo e catodo. Teria o lado correto, você polarizar ele corretamente, diretamente, para ele poder acender. Se você polarizar ao contrário, ele não acende, reversamente ele não acende. Mas eu não sei. Tudo bem, eu pego e coloco o LED aqui numa posição qualquer. Entre o preto e o vermelho. Dá para ver aí? Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Sim. Pego um LED. Ficou LED, meio embaçado, mas eu sei, não sei se a dica está certa, mas a dica é o seguinte, quando tiver que colocar o LED, coloca naqueles cabinhos que estão separados um do outro, tem uma vaga no meio, né? Então, isso, é a linha de 310 exatamente. E o terra. Você usa o terra, tá? Não sei se não consegue ver aí não, né? Porque meio que embaçou, acho que deu uma queda na imagem, mas pode continuar o teste aí. Então, e aí você colocou, e aí você roda o eixo e vê se ele acende. Ó, coloquei de qualquer jeito. Ó, não acendeu. Bom, não acendeu. O que eu vou fazer? Inverto o LED aqui, ó. Eu vou inverter o LED. Troquei ele, viu? Só virei ele. Vamos ver se vai acender. Olha, acendeu. Olha lá. Só um pouquinho. Olha lá. Tô rodando o eixo. Vou tentar rodar o eixo aqui, ó. A imagem caiu muito a qualidade, eu não sei. Deixa eu abrir o comentário aqui. Pessoal, a imagem tá boa para vocês? Conseguem enxergar? Tá muito Pode tirar ruim. o eixo aí. Para mim tá, mas eu não sei se o pessoal tá vendo bem aí o teu teste. Vê aí se o pessoal tá vendo aí, ó. Minha internet. Vê aí, tô rodando o eixo e o LED tá piscando. O que está acontecendo? Esse é o comportamento normal, esse é o comportamento que quando o motor está bom, ele faz. É o comportamento do motor quando ele está bom. Ó, imagem ruim, estão falando aí. Ó, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, se muda alguma coisa. Tá distorcendo, verdade. Tá desfocando aqui a internet. Acho que eu vou fazer assim. Decol, se estiver me ouvindo, eu vou tirar você e aí você entra de novo, rapidinho. Tá bom? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou, pessoal? Não, acho que ainda voltou aí? Tá distorcendo. Tá, voltou sim. Voltou? Voltou, mas tá distorcendo. Tá distorcendo. Muito ainda? Caramba. Vamos fazer o seguinte, você entra de novo. 2 minutos. 2 minutos. Entra de novo. Tá bom. Tá bom. Pessoal, o Decol vai entrar novamente, ele já vai chamar, ele entra novamente. Acho que a internet está oscilando realmente, a imagem ficou com uma definição ruim, tá bom? Mas ele volta para a gente fazer o teste do motor com LED, tá? Então, falando aí um pouco sobre o motor BLDC e aí mostrando a questão do motor com 5 terminais. 5 terminais, 5 fios, tá bom? Professor Neto, depois fala sobre avaliação, teste em transdutores de pressão. Esse é outro assunto, mas é bom. Já chamei ele novamente. Sim, Jefferson, meu amigo. Você sabe que eu não chamo você de Jefferson, né? É Gel. Um abraço, cara. Chegamos, não? A imagem ficou... Melhorou, agora melhorou, sim. Deu pra ver agora. Sim, tô vendo. Tenta colocar o LED um pouco na tua frente, assim, ó, porque fica melhor a imagem. Olha aí, perfeito. Então, esse seria o teste com LED, tá? Nos bornes, 2 primeiros bornes, vermelho e
Preto, se eu não me engano. Vermelho e preto. E que na identificação lá dos bornes, dos 5, eles são separados, né? Tem uma vaga no meiozinho, eles estão separados. Então, se você colocar o LED de um lado, ele tem a node catodo. Se você entrar e colocar errado, ele não vai acender, né? Inverte o lado e aí gira o eixo. Isso significa que esse motor está bom, a bobina dele está boa, está gerando, é isso? Não significa que tá bom. Já melhorou a sua chance de que ele esteja bom. Ainda não chegou no finalmente. A imagem ficou perfeita agora, tá legal. Tá? Não significa que ele tá bom. Significa que melhorou a sua chance de que ele esteja bom. Você está testando o motor para saber se ele vai estar bom ou não. Perceba que você vai perceber também que o eixo fica pesado. Ele fica bem pesado com o LED. E se eu tirar o LED, aí ele fica bem mais levinho, tá? Então, beleza, já aumentou a chance. Tem um outro teste que eu faço aqui também, que eu desloco ele daqui do fio vermelho e jogo ele aqui pro branco. Ó, eu só vou tentar fazer aqui, ó, para ver se todo mundo vê. Ó. Eu só vou tirar um lado só. Ó, vou só tirar só o terminal, só tiro do preto. Só vou puxar ele aqui, ó, do preto, ó. Saquei do preto. Tá vendo? Ó, só saquei o preto. Eu deixo lá o vermelho. E boto do lado, que é o 15 volts. Coloco do lado. Coloco ele aqui, ó. Vamos ver se eu consegui encaixar. Coloco ele do lado e giro de novo o eixo, ó. Tô girando de novo o eixo. Deixa eu subir tudo direitinho para aparecer na imagem. Aqui. Ó lá. Vou girar o eixo de novo e vejo se ele vai acender. Ó lá. Agora, eu tô no vermelho e tô, no caso aqui é branco, do lado do preto. É onde entra o 15 volts. Ele acende também. O eixo não fica tão pesado e ele acende também. Pô, legal. Sabe o que quer dizer isso? Que tá bom? Não, que melhorou a minha chance de que ele esteja bom. De não ser o motor, né? Ainda ele tem a possibilidade dele estar ruim, né? Porque é todo um circuito eletrônico ali dentro. A gente viu a placa. Ó quanta coisa tem aqui. Então, sim. Pode ainda ter algum problema. Bom, e agora, o que eu faço? Amigo, ainda tem uma chance. Eu aqui, eu tenho, não sei nem onde tá, mas eu tenho, tá aqui. Tá aqui, ó. Eu fiz. Eu fiz. Tem gente vendendo, tem gente fazendo. Existe teste, né? Existe teste para esse motor, né? Exatamente. Eu criei um circuitinho e aí botei um rabichinho aqui com os terminais. E aí eu tenho uma caixinha em que eu boto isso aqui na tomada e aí eu consigo plugar aqui e consigo ver o motor rodando. Deixa eu plugar aqui. Sem a placa original, né? Isso sem a placa original. Sem a placa, só com esse teste. Deixa eu plugar aqui e ver se não explodir tudo aqui na cara da gente ao vivo. A gente bota para funcionar. Eu vou colocar na tomada aqui, não sei nem onde está a tomada, peraí. Ó, vou colocar na tomada e... Olha lá, o que vai acontecer aqui, ó. Acendeu, no caso aqui eu tenho um LEDzinho vermelho ali, tá vendo? Indicando power. Sim. Isso é a indicação para mim saber que entrou energia. E eu botei um LED verdinho aqui, ó, que é o circuito que faz o retorno aqui, ó, para mim. Sabe o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou rodando o eixo, ó. Tô rodando o eixo com a mão, o motor tá parado, ó. Aí eu estou rodando o eixo com a mão e ele tá mostrando para mim o quê? Que o fio de feedback tá funcionando, tá me dando retorno. Então essa já quer dizer o quê? Melhorou minha chance de que o motor esteja bom. O motor tá me dando feedback. Entendeu? Eu consigo ver. E aí, vamos lá. Eu vou ligar o motor, vou testar o motor. Aí eu tenho aqui um potenciômetro, acho que vai dar para ver, né? Eu tenho um potenciômetro. Ó, aí eu vou girar o potenciômetro. Olha lá o motor lá, começou a rodar. Perfeito. Tá, tá conseguindo ver? Isso daí seria um gigateste para motor BLDC. Um gigateste para motor BLDC, exatamente. Eu consigo acelerar ele, olha lá. Acelerei a rotação, diminuo a rotação, Olha lá, olha o LEDzinho verdinho piscando ali. Conseguiu ver lá o LEDinho piscando? Ele rodando devagarzinho. Tô vendo sim.
Tô vendo, sim. E esse é o pulso de feedback, é o que ele faz na placa para dizer, ó, tô rodando o processador, fica tranquilo. E aí ele consegue, o processador, medir a velocidade do ventilador e controlar a velocidade do ventilador através desse pulso aí. E aqui com isso, aqui agora sim, agora depois desse teste, eu consigo falar 99,99% que esse motor tá bom. Porque, como eu falei, a gente tem que colocar na placa e deixar rodar para aí sim, não, esse agora tá bom, realmente. Entendeu? Perfeito, perfeito. Esses são os testes que são possíveis de serem feitos, né? Com um circuitinho eletrônico controlador, é o melhor negócio, né? É a melhor maneira. Né? Agora, tem umas maneiras práticas, né? Aquele outro motor da BLDC, que só tem três terminais, sim. É possível fazer algum teste de funcionamento fora da placa? É possível, tendo um aparelhinho. Além de testar, teria que ter um giga teste para ele também. Específico para ele, exatamente, para aquele tipo, que não é este tipo aqui, porque esse tipo, o que ele faz é alimentar um circuito eletrônico. Aí você tem que ter um gigateste que tem um inversorzinho para poder alimentar. Eu aqui no caso, eu tenho um inversor de frequência, né? Um inversor de frequência. Qual seria um inversor de frequência que a gente poderia usar em oficina, por exemplo? Um inversor para... Qualquer um, na verdade, da VEG e tal, qualquer um deles. Não são adequados. Nenhum deles vai ficar adequado. Mas é para teste, motores, para teste, para você ver ele rodar, você vai conseguir ver ele rodar. Você vai ter que entrar com os parâmetros, né? Todo inversor de frequência tem que ser colocado parâmetros lá. Mas uma vez você entrado com os parâmetros do motor de acordo, vai funcionar sem problema nenhum. Entendi. A Andrade Eletrônica está falando, só não pode botar em curto o motor. Não, meu amigo, nesse teste aqui não. Esse que eu fiz aqui não. Muitos que tem aí pela... Eu acredito que ele estava falando, o LED, ele falou antes um pouquinho, se você puxar o comentário, ele falou, o LED conectado causa o mesmo efeito de um curto entre o GND e o 310. Não, o LED ele recebe uma alimentação. Ele está recebendo a alimentação e como ele é um diodo emissor de luz, ele emite a luz através da circulação de corrente. Ele não seria bem um curto, né? Não, nada de curto, não. Só se o LED tivesse em curto. Aí o LED nem acenderia e aí seria um curto, de fato. Realmente. Eu vou voltar a falar Poxa, o assunto tá bom pra caramba aí. A gente já tá com 47 minutos. Mas assim, quanto a esse gigateste, uma pergunta logo. Esse gigateste, você produz ele, tipo, para distribuir para a galera e tal, vendendo, claro, né? Não, até agora não. Mas eu sei que tem no Mercado Livre, tá, pessoal? O Mercado Livre já tem teste para motor BLDC. Tem um gigateste. Modelos. Eu tenho um aluno meu que ele criou o próprio gigateste dele, tá? Só que existe uma diferençazinha na questão desse giga, que inclusive você colocou vários terminais que eu entendi. É porque tem uma diferença lá de 5 e feedback, parece, né? 5 volts feedback. Alguns ele inverte lá, não é isso? Ah, sim. Geralmente quem tem essa inversão é a LG. A LG é que costuma trocar os dois pinos lá. O que não causa problema nenhum. Veja bem, se você ligar invertido, a hora que você ligar um giga desse, ele vai disparar, o motor vai estar acelerado. Se você inverter o fiozinho, e aí já vai é possível uma dica até para se fazer em campo é possível. Se você inverter, ele funciona normal. Se estiver correto, né, ele vai rodar normal. Se você inverter, ele vai acelerar. Se você estiver em campo e tiver com alguma dúvida do motor e da rotação ou da velocidade, seja lá o que for, você pode ir lá no terminal, tirar o terminal de um, inverter e plugar de novo. O que vai acontecer? Esse motor ele vai acelerar, ele vai funcionar na velocidade máxima dele. Porque você colocou a alimentação ali, não queima, não tem perigo. Eu quero mandar um salve aí, um abraço para amigo Viana Manutenção, acabou de entrar. O cara sabe Viana, um
uma enciclopédia de refrigeração. Aquilo lá. Não, sem dúvida. Pessoal, passa no Instagram de Viana, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo no canal, Viana Manutenção também, tá bom? É um cara sensacional. Eu fiz uma semana de live com ele, você viu, não foi, Ernesto? Fiz uma semana de live com ele, sim. Foi um show. Acho que, enfim. E aí, então, super profissional. Viana, aquele abraço. A gente tá falando sobre motor BLDC, tá? Estamos falando do motor BLDC, falando sobre teste. E continuando um pouco, Ernesto, falando sobre agora a parte do teste do motor BLDC com 3 fios. E aí você falou, ó, é possível fazer com inversor de frequência externo. Sim. Mas antes, tem uma pergunta aqui que eu deixei passar. Mas no caso, poderíamos fazer o teste no conector da placa? É o Wesley que está falando. Eu não sei se ele está falando do gigateste e fazer um teste na placa. Mas eu acredito que não é possível. O teste da placa é o próprio motor. Colocar lá e rodar, né? Mas existe como testar, e aí é fácil com o multímetro, né? Testar os 310, os 15, os 5, o feedback. Exatamente. É possível testar com o próprio multímetro. E é possível se fazer um gigazinho para você ter lá um LED medindo, ele acende quando tiver o 310, ele acende com 15 volts, ele acende com 5 volts. É possível até criar um gigazinho para você encaixar lá na placa, é possível. Eu já tive essa ideia há um tempo atrás, inclusive até junto nesse circuitinho, um gerador de PWM, gerando lá o feedback para a própria placa e fazer a máquina funcionar sem o ventilador, mas você consegue fazer o teste, consegue fazer a máquina rodar, né? Não vai adiantar de nada porque não vai refrigerar, né? Então não teria muita utilidade, mas é possível. A imagem está picotada, tá de novo. Acho que a internet deu uma fracada aí de novo. Mas sim. Então, Wesley, tem como fazer um gigateste para fazer isso. Eu creio que no futuro breve, esses testes tudinho vão estar disponíveis e acessíveis para muitas pessoas. A proporção que as máquinas vão chegar no mercado, porque o mundo vai se tornar inverter, isso é inevitável, é uma ida sem volta, né? Então, todas as máquinas que vocês conhecem vão ser todas inverter. Então, cara, não tem o que fazer. Vai ter que começar a trabalhar nisso, trabalhar o gigateste que estava falando ontem. É sempre bom você ter gigateste do fabricante, né? O gigateste da Midea. Você tem o gigateste da Midea para mostrar aí? Tenho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tenho sim. Aqui, ó. Eita. Mas, rapaz, essa imagem picotada aqui pra gente. Tristeza. Mas olha aí, o gigateste da Midea. Então, é possível fazer muitos testes, né, com esse giga aí, né? Cara, é claro que é, sem dúvida nenhuma. Dá para ver tensões, dá para ver frequência do compressor, dá para ver as temperaturas de todos os térmicos, de dentro e de fora. Você pluga lá na placa de fora e você vê a temperatura dos 2 sensores dentro. Então, ele é muito bacana. E outros valores ali que são bastante importantes. Dá até para você saber nesse gigateste se a máquina lá evaporadora ela está no modo de refrigeração ou no modo de ventilação. Você está lá fora, lá na máquina, você vê lá a indicação. Lá, opa, peraí. Não, tem que mudar lá a evaporadora. Ela está errada aqui. Entendeu? Ele é muito bom. Ernesto, tem 2 coisas que a gente vai falar aí no final. A gente tem 7 minutos. Mas uma que eu queria falar é o seguinte. No início da nossa live, falamos que o compressor é um motor BLDC. Ok. Inclusive, ele se assemelha àquele motor ventilador que só tem 3 terminais. Porque realmente só tem as 3 bobinas. E o teste consegue fazer o teste de continuidade e também o teste da leitura da bobina, que teria que dar o mesmo valor em resistência ôhmica. Perfeito. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Ele mesmo sendo BLDC, quando a gente vai medir lá na placa, ele meio que aparece uma tensão em AC. O que seria isso? Quando eu teria certeza que aquela tensão é real? Nunca. Nunca. Você teria que ter equipamento, acho que mais caro que a minha casa. É meio complicado o negócio. Não, mas não é assim. O que acontece? Você tem um instrumento, por exemplo, você tem um multímetro. Primeiro que você pegar o multímetro é para trabalhar em 60 Hz, tá bom? A frequência que está ali não é 60 Hz, então... Quem entrou foi o nosso amigo Gabriel Lima. Gabriel Lima é também um ótimo profissional. Gabriel, que eu não sei se você conhece ele, que também conserta a placa.
professor, conserta placa de inverter, dá uma aula também sobre placa de inverter. Então, show de bola. Demais. Um abraço, Gabriel. Meus parabéns, Gabriel. Tem um trabalho fantástico dele há muito tempo, fantástico, realmente. Adoro, acompanho bastante. Então, o compressor, o multímetro você não vai medir nada ali. O multímetro você está dizendo alguma coisa assim, mas nada significativo, porque o multímetro não é feito para medir as frequências que são diferentes geradas ali. Segundo que o multímetro tem 2 terminais. Quando você está medindo em 2 terminais do compressor, presta atenção. O compressor, eles são 3 bobinas, não são? Na verdade são 6, mas ela, da maneira que é ligada, resume para 3. Elas estão sendo chaveadas. A corrente contínua, ela não está direta ali. Eu ligo e desligo, eu ponho e tiro essa corrente. É isso que é a função dos 6 chaveadores que estão dentro do IGBT. São 6 chaves, ligando e desligando. Uma, a parte alta, que é o positivo, a tensão entrando, e outra chave, a parte baixa, o negativo. Então, está sendo ligado e desligado isso o tempo inteiro. Então, é uma tensão contínua, é os 310 volts sendo chaveado, ligado e desligado numa velocidade, entendeu? E o que acontece? Para controlar isso é o que a gente chama de PWM, né? É modulação pela largura de pulso. O que é isso? Só para tentar resumir rapidinho. Você imagina uma lâmpada, a lâmpada da sua casa, que tem um interruptor. Você acende, deixa 1 segundo aceso e deixa 1 segundo apagado. Você pode deixar 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Você pode deixar 2 segundos aceso e 1 segundo apagado. 3 segundos aceso, 1 segundo. Quanto mais tempo você deixar aceso e menos apagado, mais ela vai ficar claro o ambiente. Quanto mais tempo você deixar desligado e não aceso, mais escuro vai ficar seu ambiente. É mais ou menos isso. Então, quando eu chaveio mais rápido, eu faço ele rodar mais rápido. Quando eu chaveio mais devagar, ele vai rodar mais devagar. Assim, de uma maneira bem simples para todo mundo entender. É isso que o circuito faz. Ele põe e tira a alimentação em cima dessas bobinas. Quanto mais rápido ele põe e tira, ele roda mais rápido. Quanto mais devagar ele põe e tira, ele roda mais devagar. Quando você mede 2 terminais, o rotor, ele rodou, não rodou? Ele rodou, ele está rodando, o motor está rodando. O que falar em motor rodando? Deixei o motor rodando aqui, deixa eu desligar. O motor está rodando. O motor está rodando. O que acontece? Quando você está medindo 2 terminais, são 3. Você mediu, num determinado momento, você mediu, o que você mediu foi o que o circuito colocou. Só que o rotor já foi embora e o circuito já foi ligar o outro lá, o outro terminal lá. E você continua medindo aqui. Só que o circuito já saiu daqui, aqui ficou em aberto, em vazio. O circuito alimentou esse aqui. E você continua medindo aqui e aparece no multímetro. Nossa, como pode que apareceu se o circuito não botou? De onde que veio isso? Isso chama-se força contra-eletromotriz. É uma energia que é criada pela rotação. Tem um ímã lá dentro, lá no rotor, ele passa, é um campo magnético variável, né, atravessando a bobina ali, passando da bobina, criando um campo elétrico. Magnetismo, eletromagnetismo. O Viana botou uma pergunta, o seguinte, ó, tem motor BLDC fechado em delta? Não conheço, desconheço. A minha vivência na minha vida toda não foi de elétrica, a minha vida toda foi de eletrônica, né? E, inclusive nem existia motor. Eu só fui começar a conhecer um pouco disso há uns 6 anos para cá, quando eu comecei com refrigeração. E aí eu fui entender especificamente esses motores que a gente tem visto aqui. O que chega para mim são esses que eu mostrei para você, o que vai chegando para a gente, que a gente vai estudando e vai lendo e vai aprendendo sobre ele. Então, o Viana entrou nesse assunto. Se é delta, é uma estrela, é um triângulozinho lá. As bobinas estão lá, todos elas estão fechadas. São duas e duas lá, duas bobinas em série e fechadinho lá. Exatamente. Delta? Então, não, na verdade esse triângulo, né? Triângulo. Na verdade não, tô falando errado. Na verdade ela está com um ponto comum, estrela, né? E estrela. Ela está um ponto comum e os 3 terminais sobrando. As 3 bobinas fazem um ponto. O triângulo, o delta que ele está falando, eu desconheço que tenha algum motor em delta. Em estrela, pessoal, esses todos. Pessoal, eu estou só com 20 segundos.
Eu não sei se... A gente pode até Gente, abrir... deixa eu falar, desculpa de interromper. Não liguem e desliguem motor BLDC com a placa alimentada. Pronto, muito importante. Beleza, muito então. Importante. Então, a gente encerra a live, mas eu quero fazer outra live com você e a gente vai fazer realmente, porque eu acho que tem muita informação.